comigo, por favor, irmão, a tua Bíblia, Mateus capítulo 13, versículo 25, que diz assim, olha: mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Aleluia. Irmãos, é sempre bom nós podermos em todo o tempo poder compartilharmos um pouco da palavra do Senhor. E nessa manhã, ao compartilhar desta manhã, eu quero sim abordar como um tema desta mensagem desta manhã, o poder da oração da 0 hora. O poder da oração de 0 hora. Então, nessa palavra que eu quero poder compartilhar com o Senhor nesta manhã, nessa oportunidade que temos hoje estarmos juntos. Aleluia. Nós temos ainda uma irmã nossa lá na igreja, a Leninha. Hoje ela não está conosco também, hoje já se foi. Irmãos, quando nós, a nossa amada irmã, minha esposa Juliana, estava a falar a respeito da malária. Malária lá é uma coisa assim, normal, não sei, uma coisa normal. E nessa normalidade de pegarmos assim malária, uma coisa bem fácil, que esse é um contexto que todo lugar tem ali o mosquito da malária, mas a malária mata em 3 dias, ela não dá descanso, se não tiver condições, e às vezes até mesmo com as condições ainda, a pessoa ainda vai a óbito. Então nós temos ali uma nossa irmã da igreja, a Lelinha, uma jovem também de 15 anos, ela ficava também na porta, e aí num domingo, elas estão lá cultuando juntamente conosco, nós não sabíamos que ela estava com malária, mas ainda assim ela estava lá servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, e ela virou ali para a sua colega, da irmã da igreja, assim que acabou o culto, ela falou para a irmã: olha, minha irmã, fica no meu lugar, porque eu vou partir. Aí falou com a irmã, foi para casa, agradeceu, despediu da família, e quando foi na segunda-feira nós recebemos a notícia que a Leninha faleceu. Então nós assim vivemos um momento duro, um momento difícil, porque não é tão fácil para nós recebermos uma notícia, receber um comunicado daquele que está junto com você, que está cultuando com você, que está lhe servindo ao Senhor, e você olha para a pessoa pensando que ela está bem, que a saúde dela está bem por estar ali, mas daqui a pouco ela vai embora para casa e se despede, e dizendo para as pessoas que vai partir que de hoje não passa. O pai dela havia saído para tentar conseguir um dinheiro emprestado para comprar um medicamento para ela e não conseguiu. O valor que ele estava saindo para tentar comprar um medicamento era R$10. Ele não conseguiu, e não esse dinheiro emprestado, e a filha foi a óbito. Então esse é o contexto que nós vivemos no dia a dia, a notícia que nós temos no dia a dia, de falecimento de pessoas, de crianças, adultos. Então o texto que nós temos hoje, poder compartilhar e que nos fortalece é o poder da oração. Como aqui está o texto, vai dizer assim, olha: mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou no meio a semente e retirou-se. Ele semeou e retirou. E entendemos que uma das armas que nós temos, armas para nós defender nessa batalha, nessa luta que nós travamos no dia a dia, é a oração. Não temos como nós fugirmos, não temos como nós pararmos se não for e vencermos através da oração. Mas infelizmente nós temos aí um número de pessoas que negligenciam a oração, que não dão importância à oração, que não se preocupam com a oração. E quando nós olhamos aqui para o texto, nós vamos encontrar Jesus, ele quase em todo o tempo, Jesus orando na madrugada. Jesus orando na madrugada. E quando nós paramos para analisar, mas por que então Jesus ora na madrugada e por que da oração a 0 hora? Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para você bem claro. Não sei se vocês, quando passaram hoje aqui na rua, ali na esquina, ali no poste, ele tem um trabalho ali. Tem um trabalho. E eu pergunto a vocês, que hora que foi colocado aquele trabalho? Que hora que foi? 0 hora. 0 hora. Enquanto nós estávamos o quê?
Enquanto nós estávamos o quê? Dormindo. Enquanto nós estávamos dormindo, o inimigo está onde? Está trabalhando. E aí você nota agora que Jesus, então, ele está sempre orando pela madrugada. Jesus está sempre orando em todo o tempo na madrugada, justamente para trabalhar na frente do inimigo. Eu não estou querendo dizer que a nossa oração no decorrer do dia, ela é inválida. Não, ela é válida. A nossa oração é válida. Nossa oração no decorrer do dia é válida, mas não com tanta força que temos da oração da madrugada, porque nós oramos com antecedência, nós estamos orando justamente na hora que o inimigo está para trabalhar. Por exemplo, nós temos lá o encontro dos bruxos, eles fazem na madrugada, e assim também nós temos aqui os espíritas, por exemplo, quando eles vão no cemitério, eles vão que hora? Você já viu algum espírita durante o dia no cemitério? Lá apresentando o trabalho? E que hora que eles apresentam o trabalho no cemitério? Na madrugada. Então eles vão sempre apresentar, eles vão sempre trabalhar na madrugada. Você vê que de ontem então foi o dia dos encontros deles. Ontem foi o dia que todos eles estavam todos oriçados aí, né? Porque foi sexta-feira, tal do Jorge aí, e aí justamente na madrugada que eles param para começar a trabalhar. Eu me lembro aqui que quando nós estávamos orando aqui na nossa casa ali, casa do meu pai ali, e eles começavam a se reunir 22 horas, mas quando começava da meia-noite, começava a batucada da noite. É justamente a hora que nós estamos querendo o quê? Dormir. Aí nós ficamos chateados, né? Ficamos aborrecidos porque não conseguimos dormir, mas esquecemos do único propósito. Começar a orar naquela hora para que não manifeste as manifestações diabólicas, nem os planos que eles estão planejando em realizar dê certo. E aí quando chega no decorrer do dia, nós começamos a orar e repreender aquilo que já foi feito e já está tendo efeito. E aí nós sentimos toda a carga, todo o peso. Então é assim, a partir da Bíblia que nós vamos ver aqui através do contexto, como diz aqui no texto, nós estamos dizendo que o inimigo está aqui. O inimigo não está dizendo, Jesus não está falando a respeito do semeador, ele começa a contar a história a respeito do semeador, mas ele está falando que o semeador ele saiu à noite, e é justamente que ele esperou o dono da seara dormir para poder semear. E quando ele levantou, quem estava lá junto? O Joio estava lá junto lá, e ele falou não podia arrancar, mas semeou justamente na hora que ele estava dormindo. Então, é isso que nós encontramos, por exemplo, nós começamos lá um trabalho de oração, irmão, lá nós oramos, não vou dizer que, não quero dizer que aqui vocês não oram, não, vocês oram também, vocês oram, mas o contexto aí nosso, para poder levar a igreja a orar, sabe, para poder levar a igreja a orar, nós começamos uma oração, 40 dias de oração. E esses 40 dias de oração, começamos a orar 8 horas da manhã até as 16 horas da tarde. Intensamente orando. Orar 3 horas seguidas, para 1 hora, volta novamente 3 horas orando. Então, e com isso aí, trouxe uma repercussão muito grande no bairro. Sabe qual foi a repercussão que trouxe no bairro? As pessoas começaram a vir para a igreja. As pessoas não queriam entrar na igreja, começaram a entrar na igreja, começaram a vir na igreja. E aí, quem foi que convidou? Eu mesmo me convidei e comecei a vir na igreja. Eu passava ali na porta dessa igreja e dizia que nunca ia entrar nessa igreja, mas hoje eu estou aqui. E vim para ficar. O poder da oração. E aí isso nos animou mais ainda, então, vamos orar mais então, começamos a orar. Quando foi agora no final do ano, ali Deus colocou um propósito de orarmos para que esse ano nós não vamos ficar enfermos, não vamos ficar doentes. Quando deu no ano novo, nós colocamos esse propósito na igreja de não ficarmos enfermos. Quem foi o primeiro a ficar enfermo? Eu e minha família. Todos nós ficamos enfermos, estamos enfermos até agora, desde o início do ano. Mas é bem interessante que Deus também prova o nosso coração. E continuamos a orar, colocamos outro propósito de orarmos 15 dias. E agora 15 dias de jejum. E o jejum nosso, nós hacemos apenas almoçamos ou jantamos. O restante, nós tiramos em jejum. Começamos por exemplo, nós paramos o almoço, nós encerramos às 18, às 19 horas.
e só vamos almoçar no dia seguinte, às 18 às 19 horas. E nesse tempo nós estamos na igreja, o dia todo orando ao Senhor. Orando ao Senhor. Porque o que nos mantém de pé é a oração. O que não vai nos manter de pé é o poder da oração. É a oração, irmão, não tem aonde você fugir. Não tem como você lutar nessa guerra espiritual, nessa batalha espiritual, se não for através da oração. Você pode até ter um conhecimento bíblico, você pode até ter uma intimidade com Deus, mas se não for oração, você não vai se manter de pé. Você não vai conseguir vencer essa batalha espiritual, porque o inimigo está ali, ó, de dia e de noite lutando, de dia e noite ele está ali com as suas ações, terrível, atacando. E o objetivo desta palavra é despertarmos nessa manhã, é despertar a igreja do Senhor para a oração. Nós estamos vivendo nos últimos tempos, nos últimos momentos aí, e essa arma que o Senhor disponibilizou para nós, disponibilizou para a igreja, esta arma que é a oração. E por essa razão que nós temos que começar a entender, a começar a orar a partir das 0 horas. Às 0 horas, se você notar a modificação e nós sentimos lá a presença de Deus e a resposta da oração no decorrer do dia. Nós vimos assim a oração, a resposta da oração no decorrer do dia. Por exemplo, a minha esposa falou com relação da Sara, e chegamos lá no hospital, e ali na clínica, chegamos lá, não tinha nenhum médico, e aí o enfermeiro falou, tem que transferir. E um detalhe apenas para acrescentar, quando falou em transferir, é para transferir para um hospital que entra 10 mães para 8 mães numa cama só. De solteiro. A irmã é para ganhar um bebê. Então, você vê, 8 mães para quantas camas? Uma cama para 8 mães. Então, e aí é interessante que entre essas 8 mães, quantas mães saem de lá com as crianças? Às vezes só 2. Então, o que está na nossa mente é um hospital que as crianças morrem. Então, como é que nós vamos deixar nossa filha ser transferida para um hospital desse? Vai morrer também lá. E aí você tem que tomar uma decisão rápida ali na hora. E a tua filha está ali assim, com o olho já virando e convulsionando ali, e aí você está, filha, fica com o papai batendo no rosto, e ela está tentando, lutando também, fica ali, filha, com o papai, e a convulsão uma atrás da outra, tem que transferir agora. Eu tinha que tomar uma decisão. Deus, eu sei que o Senhor é conosco, o Senhor está conosco, então vamos juntos. E aí transferiu. Quando chegou lá, ela viu uma outra convulsão, e aí já começaram então já a fazer os primeiros medicamentos, ficou uma semana ali internada e já teve alta. Então, irmão, são situações que, se Deus realmente nós não confiarmos no Deus que nós estamos a servir, o Deus que está aí, que para alguns está em silêncio, para alguns Deus não está a falar, não, pelo contrário, Deus está a falar em todo o tempo. Eu me lembro então que nós estávamos em casa com essa enfermidade, com essa doença toda, a Sara, já no momento já de partir, aquele espírito de morte dentro de casa, eu não falei nada com ela, eu apenas falei com ela assim, olha, você fica aí orando, você fica aí tomando conta, eu vou para o outro quarto, então ficar em oração. Vou ficar em oração. A Sara com falta de ar, ele já não está respirando mais, eu vou orar. E aí fui para outro quarto e comecei a orar, 22 horas comecei a orar, entrei em batalha de oração. E aí comecei a orar, estou orando, quanto mais orava, mais a minha mente tentando ser dominada, aquele impulso que não adianta, porque lembra quando eu falei com vocês que nós iniciamos um propósito, né, que esse ano ninguém vai ficar enfermo? Então imagina só como é que está a nossa mente sendo bombardeada, o inimigo do lado acusando, não adianta você orar, porque você está orando desde o início do ano, a tua família toda já está doente. E aí, no outro lado, detalhe, os irmãos ligam, e então liga para você, e você atende, pastor, estou assim, tá bom, vamos orar. E lá eles ficam curados. E quando dentro da tua casa está enfermo, como que fica por dentro? Como é que você fica numa situação dessa que, quando você vai para a igreja, nem aquela criança chegou lá, a mãe chegou com a criança, com a mão dela toda ferida, as 2 mãos, que nem podia fechar os dedinhos dela, a criança de colo ainda, e aí pegamos o azeite, colocamos o azeite, oramos, daqui a pouco a mão da criança começou a fechar as feridas fora. E aí você olha para a tua filha, está doente, não tem.
Irmãos, o mesmo Deus que cura um também cura outro, mas o mesmo Deus que você tem confiança, que você confiou, você tem que continuar confiando, mesmo ele agindo ou não agindo. Talvez isso que nos leva a esse momento de descontentamento. Talvez seja isso que nos leva, nós ficamos com esse descontentamento porque não estamos vendo agir de Deus a nosso favor, a favor da nossa família, enquanto que você está orando por outro e está orando, é isso. E aí, orando, começando 22 horas orando, e quando deu 4 horas da manhã, parando de orar, aí a Sara, a respiração dela começou a voltar ao normal, ela foi ficando boa. E isso foi de sábado para domingo. Quando foi no domingo, ela me perguntou: e aí, vamos na igreja? Falei: vamos na igreja. Mesmo assim, vamos na igreja. E fomos para a igreja adorar, oramos assim. Quando voltou, ela piorou novamente. Irmãos, é a graça de Deus. Por isso que eu entendo aquilo quando Paulo estava falando a respeito, olha, tudo posso naquele que me fortalece. Eu aprendi com o Senhor a ficar contente, eu aprendi com o Senhor, mesmo nas situações difíceis, mesmo na situação da necessidade, eu aprendi com o Senhor. E naquele contexto nós estamos aprendendo com o Senhor. Porque eu falei uma vez na oração que com a minha esposa, falando com Deus, falei: Deus, ela não é nossa filha, nós somos apenas os pais provedor, mas ele é tudo. Se ela tem de levar, leva tudo. Se ela tem de partir, partir. Talvez seja nós estamos agarrados, nós estamos presos naquilo que achando que pertence a nós, enquanto que não pertence a nós, pertence a Deus. A nossa fé, a gente tem que estar totalmente 100% voltado para Deus. O nosso buscar tem que estar 100% voltado para Deus. Não é mais a minha nem a sua vontade, mas é a vontade de Deus. Talvez você olhe para os seus afazeres em casa e aí vai pensar: eu vou executar os meus afazeres ou eu vou para a igreja? E aí pensamos: não, eu vou fazer os afazeres e Deus fica em segundo plano. Deus não pode ficar em segundo plano, irmão. Pode ser doença, pode ser enfermidade, pode ser o que for. Deus tem que estar em primeiro plano, porque é Ele que vai mudar a situação. É Ele que vai transformar, é Ele que vai fazer alguma coisa, é Ele que vai, independente de qual seja a situação. Isso me faz recordar quando nós saímos e vamos para a igreja, e aí, no caminho da igreja, chegamos lá na igreja, o irmão está com problema daqui, outro está com problema dali. Você vai fazer o quê? As situações são grandes, são os problemas que tem lá. Quando Deus nos tirou de lá, pastor, eu penso até que foi Deus mesmo assim, na ação de Deus, porque eu estava muito cansado, e aí ia falar para minha esposa: eu estou bem cansado, muito cansado. Eu nem sabia que a minha fraqueza estava em 83. Eu estava em 83, estava de pé porque Deus estava sustentando. Então eu estava sustentando. Ela, a hemoglobina dela estava baixa, estava de pé porque Deus estava sustentando. Mas eu estava bem cansado. E aí, daqui a pouco, o pastor lá ligou e falou: vocês vão viajar, vamos já comprar passagem para vocês viajar. Porque nós estávamos planejando para vir ao Brasil. O nosso planejamento era assim: ela vai vir na frente, com as crianças eu vou ficar. Até nós juntamos recursos, depois eu vou. Entendeu? Aí a Esther, por sua vez, falou assim: não, eu não vou. Eu não vou ficar aqui. Falei: você não vai ficar aqui com a mamãe? Não, eu não vou. Aí a mãe tentou convencer: eu não vou, eu vou ficar aqui. Só vou se for todo mundo. Só vou se for todo mundo. E aí a gente assim: não tem condições, a passagem está servindo na frente, mas Deus assim produziu Deus e nós estamos aqui todos. Então vê que nós realmente estamos seguindo quem? A um Deus que nós podemos todas as coisas. Nós podemos sim, irmãos. Nós podemos. É um Deus que nos sustenta em todo o tempo. Nós só temos que agarrar a esse Deus. Nós só temos que entender que a nossa luta, a nossa batalha é espiritual. O inimigo está aí guerreando, o inimigo está aí pelejando. O inimigo está exposto assim, para que eu nem você veja a vitória, para que eu nem você não veja a bênção do Senhor. Ele vai lutar em todo o tempo. E isso você vai perceber através de revelações, visões, esse ataque do inimigo no reino espiritual.
Esse ataque do inimigo está aí no reino, no mundo espiritual, em todo o tempo. Eu me lembro que quando nós lá começamos a orar, aí o feiticeiro lá, o bruxo, mandou um recado lá para a igreja, que quando nós começamos esse propósito, para saber quem é esse pastor que está com esse propósito dessa oração, quem ele é. Eu vou destruir ele, vou destruir totalmente ele. Começou um ataque severo sobre a igreja. Os irmãos começaram tudo a cair enfermo. E aí, com essa oração, os irmãos começaram a falar: pastor, essa oração, em vez de fazer efeito, parece que mudou o contrário, nós temos que parar de orar. E a igreja toda com medo, ficava todo mundo com medo, irmãos, porque lá o bruxo, esse trabalho todo, realmente é visível mais, o poder de Deus é maior, o poder de Deus é maior. E, infelizmente, a igreja hoje está caminhando num caminho que está se acomodando um pouco com relação à oração. E eu percebi isso assim que nós chegamos aqui segunda-feira, e em nenhum momento nós dobramos o joelho para orar. Nós não dobramos o joelho para orar, em nenhum momento, nem segunda-feira. E aí, no meio dessa semana, nós temos que retornar. Eu comecei a retornar a oração, que nos mantém de pé. Porque, irmãos, lá a nossa dependência é levantar pela manhã. Você levanta pela manhã, está a enfermidade, não tem que orar. Aí, quando é a família está enferma, alguém liga para você, tem que orar. Então, todo o tempo, estão pedindo oração, então você tem que estar orando. Então, nós estamos vigilantes lá 24 horas, de vigilância. Então, nos leva a ficar 24 horas orando. Então, tem hora que a gente fica até assim, falando sozinho, mas não estou falando sozinho, eu estou orando ao Senhor. A oração é criar esse elo com Deus, criar a situação com Deus, e em tudo Deus está ali. Tudo que eu quero dizer é que a oração de 0 horas é um período de intensa atividade espiritual, onde ambos os reinos estão em luta. Então, quer dizer que o reino de Deus e o reino de Satanás. Está ali, ó. Deus lutando, Deus guerreando, e Satanás também preparando nós, agente dele, para atacar. Está ali preparando os agentes dele para lutar. Você veja bem uma situação quando o pai liga para você e fala assim: pastor, aqui o hospital falou que eu tenho que liberar um filho, porque os dois não podem, embora é da rede pública, os dois não podem ficar no hospital, no mesmo hospital, não tem que ser liberado. E aí, pastor? Ele está pedindo a opinião do pastor. Irmãos, vamos orar, né? Eu tenho que falar para ele: vamos orar, porque se é costume, eu não sei, se é ordem do governo, eu não sei, eu não posso ir contra. E aí mandou o mais novo para casa. Quando mandou o novo para casa, quando foi 17 horas, o mais novo faleceu. Então, a igreja assumiu os 2 óbitos, a igreja assume a responsabilidade, porque lá, quando é um membro da igreja que vem a falecer, ou da família que vem a falecer, mas se ele também for membro da igreja, a igreja assume toda a responsabilidade, como a caixa, como a festividade, porque lá tem um almoço. Então, durante 3 dias, nós participamos do óbito, e nesses 3 dias tem ali a comida, para poder as pessoas estar ali. Então, a igreja assume toda essa responsabilidade. E é bem interessante que quando acaba, no 3º dia, que é o funeral, o pastor não pode ir embora para casa. O pastor tem que voltar lá para o funeral e ficar lá junto com a família. Fica ali com a família, ainda para aconselhar. Mesmo você já está com 3 dias já cansado, e já querendo dormir, e a família em casa, e você tem que ficar ali para aconselhar a família. Só depois da parte da tarde que você vai embora para casa. Então você vê que realmente pesa sobre o ombro do pastor uma responsabilidade de estar ali assumindo tudo isso. Então não é fácil. E é por isso que eu estou dizendo que realmente foi a providência de Deus para nós estarmos aqui. Quando chegamos aqui no Brasil, eu dormi, eu apaguei. Eu fiquei despreocupado, agora não tenho preocupado para mensagem, não tenho nada, então eu apaguei, porque todo o tempo nós ficamos intensamente. Agora, às vezes, a situação da minha esposa, olhar para ela, sabe, pastor, olha para ela e vejo as 2 crianças enfermas, doentes, emagrecendo, e aí eu estou falando para ela: não, nós temos que orar, nós temos que ficar firme. Olha, então quer dizer que é uma luta constante, você lutando constantemente para tomar decisões, que decisões podem implicar morte, decisões que podem implicar perda.
Entendeu? Decisões que você tem que estar realmente ali, confiante a esse Deus, e Deus precisa estar te orientando. E eu me lembro bem que teve uma noite que eu deitei, e aí quando eu acordei, Deus me deu um sonho, e nesse sonho nós estávamos na igreja. Doente na igreja. E aí eu falei com a minha esposa, vamos continuar indo para a igreja, porque Deus está agindo, Deus vai curar, porque eu estou vendo elas, todo mundo na igreja, e mesmo doente, estou vendo elas lá na igreja. Toda vez que a gente vai para a igreja, lá tem muita poeira, sabe, irmão? Uma poeira, e as crianças sabem como é que é, a criança não para. Ela já está com energia, e aí está lá no meio daquela poeira, o nariz dela fica questionado, e ainda assim está lá, mas não tem como liberar. Não tem como. Uma coisa é a situação que nós temos lá muito grande, que é o problema da água. Quando eu cheguei aqui no Brasil e eu estou vendo, passando, vendo as pessoas gastar muita água, gasta demais água. E como que a nossa água lá é abundante a água, mas é água contaminada. É uma água que ela corre o rio lá, e aí muitos detritos da casa de banho vai lá no rio. E aí aquela água ali que nós consumimos aquela água. Uma água que para tomar banho, aí tem lá os jogos da doença febre tifoide. E aí não tem como você ficar esquentando a água todos os dias, tá vendo? Se você esquentar, você pode até esquentar, mas você vai esquentar todo dia, não vai esquentar, vai acabar a sua economia, porque o gás vai embora. Então, o que você vai fazer? Vai economizar a sua economia ou vai esquentar a água? ou você vai ficar com medo da febre. Nós estamos ali, irmãos, é interessante, nós estamos ali há 11 anos em Angola. 11 anos em Angola. Deus nos deu graça e desses 11 anos de não ser contaminado. Agora, nós ficamos pensando, como é que as crianças estão sendo contaminadas? Ela tem muito cuidado com os alimentos, porque lá a febre tifoide ela é adquirida através do alimento, através das verduras, através do contato. Então nós tomamos todo o cuidado, ela toma todo o cuidado com a verdura, mas pode ser que está sendo através da água. Quando vai tomar banho, e aí aquela gotinha, né, aquela gotinha pequenininha na boca, né? Porque há pouco tempo atrás a Astéria adquiriu uma infecção urinária. Como é que você vai adquirir infecção? Através da água. Então é essa situação que nós temos lá com a água. Nós estamos lá e só Deus mesmo está assim. Agora nós estamos vendo aí até talvez aí um filtro, alguma coisa, para ver se a gente consegue levar, para ver se vai amenizar um pouco aí os olhos, né? Mas não, é só Deus assim para guardar esse Deus. Eu estou querendo dizer para você que a confiança que nós temos ter em Deus não é somente quando a situação fica ruim, não. A confiança em Deus é em todo o tempo, porque nós não esperamos e nem vamos saber a hora que a situação vai ficar ruim. O inimigo não está preocupado se você é cristão ou se você não é cristão. Os bruxos lá não estão preocupados se nós somos cristãos ou se não somos cristãos. A tendência dele é destruir. Nós encontramos lá, para cada família, tem lá um inimigo que atua dentro da família. E aí? Vai se fazer o quê? Tem que lutar. Então, quando nós saímos para evangelizar, nós deparamos com ele. E quando nós deparamos com um bruxo, nós temos que realmente enfrentá-los. Nós temos que enfrentá-lo através da oração, porque ele vai nos desafiar. Ele vai falar, eu quero saber se a sua oração vai me derrubar. Eu quero saber se quando você orar, se a tua oração vai ter algum efeito. E aí nós temos que orar, porque se nós não orarmos, talvez você vai pensar assim, não, mas a Bíblia está dizendo, não atentará ao Senhor meu Deus. Está dizendo, está escrito, não atenta ao Senhor meu Deus. Tá bom, mas isso não é uma tentação, é um desafio. É um desafio porque a igreja cai em descrédito, o pastor cai em descrédito, porque o pastor, na qualidade de pastor, ele tem muito respeito. Olha, no dia do óbito, está uma confusão muito grande lá, porque o pai não queria ir no carro onde estava o caixão, porque o pai falou, fizeram um trabalho para mim, e por isso eles querem que eu vá no carro, e se eu for no carro, aquele trabalho que foi feito vai me pegar, então eu não vou no carro aonde estão os dois filhos, eu vou junto com o pastor. E aí queriam virar o carro, que eu estava no carro, que queriam virar o carro, queriam quebrar o carro todo. Bom, aí, mas pastor, vai, eu fui. Fiquei lá na frente à espera.
E continuou aquela confusão, não vou. Eu soltei do carro, aquele montão de gente, assim, querendo brigar. Quando eu comecei a andar, foram abrindo assim, eu fui passando. Então, quer dizer, o pastor tem respeito, né? Tem um peso. E aí fui reuni todos ali para sabe que eles falavam foi o seguinte, olha, quem matou as duas crianças foi ele mesmo que matou. Porque se não fosse ele, ele ia junto no carro da funerária. Então, quer dizer, olha só a mentalidade deles. Qualquer coisa ali, eles atribuem que é trabalho de bruxaria, é trabalho de feitiçaria. E já estavam atribuindo que foi a mãe que mandou matar. Porque a mãe, para não deixar o pai ficar com as duas crianças, então vai matar os dois filhos. Porque lá tem um grupo, irmãos, um grupo de pessoas, no sentido assim de... Como é que eu posso dizer? São uma outra etnia. Então, uns são da etnia, outros são da outra etnia. Então, esse da etnia, da seguinte forma, não pode casar, mas o Ibacongo não pode casar com sulanos, não pode casar. Porque se o Ibacongo casar com o sulano, o Ibacongo vai mandar matar o filho que nascer. Então, eles mandam matar. Independente se é irmão ou não, vai mandar matar. Então, o que aconteceu? A mãe mandou matar os outros dois filhos, porque ele não pode ficar com o filho, então está querendo mandar matar. Então, mas os filhos morreu de malária, né? Morreu de malária, mas atribui que foi o trabalho que a mãe fez colocar. Então você vê que o inimigo realmente ele está assim, ó, andando, rodeando para destruir o relacionamento, para destruir aquilo que Deus uniu, aquilo que Deus está fazendo. Então o inimigo está aí semeando. Por exemplo, nós temos aqui que eles levam esses trabalhos no cemitério, lá, levam lá, chegam lá, e para amarrar lá a pessoa, a ficar com o nome preso lá. Nós encontramos dentro da nossa casa, há poucos dias nós se mudamos agora de uma casa onde nós estávamos, nós se mudamos para a província, embora ficou um pouco mais distante, mas é porque o local da casa onde nós estávamos tem foco de malária. E a gente não estava dando mais, as crianças não podiam nem sair do lado de fora. Se sai, eu tinha que sair com aquela rede e ficar assim. Isso durante o dia, irmão, 9 horas da manhã. E pá, matando mosquito, olhando as pernas dela para o mosquito não pegar. Como é que a gente vai ficar do lado de fora numa situação dessa? Então é melhor ficar dentro de casa. Então as crianças passam 24 horas dentro de casa. Elas não conseguem ver nem o céu. Agora na outra casa elas conseguem ver o céu. Agora elas estão assim. Em casa aqui elas estão assim, mamãe, já sei, o sol já saiu, olha. Entendeu? Porque na outra casa que elas não conseguiam ver o céu, né? Para elas não dá, entendeu? Durante o dia dentro de casa, à noite dentro de casa, por causa do mosquito da malária. Então, quer dizer, uma situação fica muito complicada no contexto. Então, tivemos que se mudar, fomos para outra casa, lá na outra casa amenizou bastante. Lá, pelo menos lá, malária não tem, mas os gatunos continuam dando lugar. Então, o gatuno lá é terrível, também é outra situação que nós temos que estar todo o tempo orando. Na primeira casa que nós morávamos, nós orávamos assim com mais intensidade, porque todo o tempo nós estávamos escutando assim, socorro, socorro, a casa do lado que os gatunos entrou. Então, quer dizer, e isso nos leva a ficar orando. Vamos agora, Senhor, então, oração intensa. Na outra casa, nós já diminuímos desse lado, mas começamos a orar, porque o carro fica na varanda, então todos os dias está orando. No dia que não oramos, nós não fizemos oração, o gatuno entrou na casa e bagunçou o carro todo, entendeu? E aí, quando eu olhei assim pela janela, porque ela falou, eu estava deitado, e ela também deitada, e quando nós deitamos, nós ficamos assim, apercebidos dos barulhos. Então, se fizer um barulho estranho, eu já sei o que é aquele barulho. Se fizer outro tipo de barulho, eu já sei aquele barulho. Então, eu falo com ela, se é um barulho que você tem que dar conta, é da chapa, né? Porque se levantar a chapa, você vai dar conta, né? Porque alguém está levantando a chapa. A chapa é o telhado. Então, você vai dar conta. Então, nesse dia, deitamos. E aí eu já tinha pegado no sono e ela ficou lá, acordada. Ela escutou um barulho. E sempre quando ela escuta um barulho, eu pergunto para ela, aonde é o barulho? Assim. Ah, tudo bem. Aí nesse dia, quando ela falou, onde é o barulho? Ah, é aqui do lado da janela. Eu dei um salto da cama, irmão, porque o barulho era justamente na porta do carro. Quando eu abri, estava lá o gatuno lá, com as duas portas do carro abertas. Eu só dou tempo de gritar, gatuno, gatuno.
Porque lá tem duas formas de você fazer. Ou você grita gatu, ou há uma combinação da comunidade ali com apito. Então fica com apito. Se alguém entrar, aí o primeiro começa a apitar, pipi, pipi, aí outro vai apito daqui, apito dali, aí todo mundo que tem apito vai se alarmar e vai sair, né? Então sai todo mundo junto. E ali no caso nosso ali era a boca, né? Dai tudo, dai tudo. Aí o gatuno, quando viu que eu gritei, aí ele, né, pegou tudo que não saiu. E olha, muito interessante, eu tinha esquecido a chave da casa dentro do carro. A chave do carro está dentro da casa. E a chave estava bem lá no chão, ele nem viu quanto que aquela chave era da casa. Entendeu? Então, quer dizer, se veja assim, eles atacam de lá, e nós temos atacado aqui. Em todo tempo ele vai se levantar, em todo tempo vai. Mas, de certa forma, por causa das nossas preocupações, dos nossos problemas, nós vamos esquecer desse outro lado, do reino espiritual da ação de Satanás. Nós vamos deixando de orar e vamos orando mais pelas nossas preocupações, nós vamos orando mais pelos nossos problemas que vai acontecendo, e nós não estamos atacando o inferno com as nossas orações. Nós precisamos atacar o inferno com as nossas orações, irmãos. Porque quando nós realmente atacar o inferno através das nossas orações, a Bíblia diz que a porta do inferno vai o quê? Não vai prevalecer. Ela não vai prevalecer, mas de certa forma ela está prevalecendo, de certa forma, entre aspas, está prevalecendo. Por quê? Porque nós não estamos mais orando como nós deveríamos orar. E isso não faz assim lembrar que nós aqui no nosso contexto, nós tínhamos aí condições de nós temos as nossas vigílias. Você vê a ação do governo então, já não pode ter mais vigília mais, porque está fazendo muito barulho. Já não tem mais a nossa oração na madrugada. Pode até fazer, mas é bem, né? Bem silencioso. Lá, agora já foi liberado. Nós fazemos a nossa vigília. Nós entramos na vigília 22 horas. Nós oramos a noite toda. O interessante é que o povo lá gosta de orar. Ele gosta de orar. O povo gosta de orar. Quando nós chamamos para orar, e a oração lá que nós fazemos é bem diferente do contexto aqui. Quando você não ora, é simplesmente assim, vamos orar, aí você começa a orar, e como aquilo que vem na sua mente, não, lá se vai direcionar a respeito do que vai ser orado. Se vai ser orar pela enfermidade, todo mundo tem que orar por enfermidade. Você não pode orar por outra coisa, a não ser por enfermidade, pelaquela doença. Se você orar por trabalho, você tem que orar por trabalho, entendeu? Então você não pode fugir o foco daquilo que dá. Então é uma pessoa que vai direcionar a oração. Por exemplo, nós começamos a orar 8 horas da manhã. Então nós começamos ficamos 1 hora só exaltando a Deus. Antes de entrar no propósito, ficamos 1 hora só exaltando, Deus é grande, Deus é maravilhoso, Deus é tal, 1 hora. Talvez se você ficar aqui 1 hora, talvez se o pastor ficar aqui 1 hora exaltando a Deus, você vai achar que você só quer ser exaltado, você quer exaltar. Ficamos mais 1 hora só orando pela nossa vida. Você fica 1 hora só orando pela sua vida. Você fica 1 hora pedindo perdão a Deus pelas suas falhas, pelos seus pecados. Ainda não entrou em batalha de oração. Só aí já levou 3 horas orando e você não entrou em batalha de oração. Então você vê que o ritmo, a maneira que nós oramos lá é um pouco diferente do contexto aqui. Entendeu? Quando nós falamos com respeito que você tem que orar por santidade, você fica 1 hora, 2 horas orando. Aí as pessoas ficam assim, mas eu não tenho mais palavras para colocar diante de Deus. Não tenho, não sai mais nada. Mas é bem interessante, irmão, quando você vê que você não tem mais palavra nenhuma, é que começa agora a ação do Espírito Santo a coordenar a oração. É nessa hora aqui, porque até então, quando você iniciou a oração colocando as tuas palavras. Você inicia a oração colocando aquilo que está na sua mente. E aí você vai falando. Quando não tem mais aquelas palavras, agora entra agora o Espírito Santo de Deus que te leva ao ponto de se quebrantar diante de Deus. Aí você já sente que não está mais aqui nessa terra mais. Você está lá no âmbito, lá na presença de Deus, ali falando com ele, que você nem nota a hora. Quando você volta novamente, já passou 2, 3 horas. Então a gente nem nota quando passa 3 horas orando, de joelho dobrado orando. A gente não nota. Então, se nós pararmos aqui para orar, talvez por isso que nós começamos o culto 9 horas.
9 horas começa uma oração. Nós ficamos, antes de nós começarmos o culto, nós começamos 9 horas, 1 hora só orando. 1 hora orando antes de começar o culto. Então vai, 1 hora orando. Então leva toda a igreja a orar. Aí agora começa então o culto. Novamente mais 1 hora orando. Então depois da palavra então nem se fala. É 2, 3 horas orando ao Senhor. Então por isso que a gente leva assim até 14, 15 horas da tarde orando ao Senhor. E outra coisa bem interessante, irmãos. Ninguém comeu nada. Todo mundo na fome. Todo na fome, entendeu? E lá ninguém fica preocupado. Pai, eu estou com fome, vira para lá, vira para cá. Não, está todo mundo assim, bem concentrado mesmo, buscando a Deus, ao Senhor, irmão. Porque, entendeu? É interessante que esse tempo que nós estamos lá, esse tempo todo, nem fome se dá, não dá fome. Você não sente fome. Que a barriga começa a roncar, não. Quando você entra na presença de Deus, até a fome foge. Até a fome foge. Então Deus está no controle. O salmista, ele chama de terror noturno, lá no Salmo 91, versículo 5. Ele chama essa ação de principado e potestade como um terror noturno. E Jesus disse que a noite é a hora que o inimigo vem para semear suas sementes. Então o próprio Jesus disse isso, que é a hora que o inimigo vem para semear as suas sementes. A maioria dos problemas que nós estamos atravessando hoje foram primeiro lançados em nossas vidas por forças demoníacas. Então quer dizer que os primeiros problemas que nós passamos, que a luta que nós estamos travando no decorrer do dia, já foi lançado pelo inimigo. Já na madrugada, o inimigo já lançou. Então, quando o dia amanhece e quando nós levantamos para as nossas atividades, a ação do inimigo já está atuante, já está atuante. E com essa atuação do inimigo, talvez a nossa oração não tenha tanto efeito como deveria ter efeito se nós orássemos na madrugada com antecedência, antes do inimigo lançar as suas sementes, lançar aí as suas ações diabólicas. E a nossa oração durante o dia é assim: Senhor, o Senhor sabe, Senhor, toma nas tuas mãos. Essa é a nossa oração no decorrer do dia. Não é aquela oração intensa de você começar a não questionar Deus, porque a nossa oração é questionando Deus. Deus, por que está acontecendo isso? Por que eu estou passando isso? Deus, eu não aceito isso. Deus, eu não entendo isso. Essa é a nossa oração diante de Deus. Enquanto que a nossa oração não deveria ser dessa forma. A nossa oração deveria ser agradecer a Deus. Então, nós passamos às vezes lá 1 hora orando, agradecendo a Deus. Deus, muito obrigado. Obrigado, Senhor, teu agir, obrigado, teu mover. Quando o dia amanhece, irmãos, nós ficamos tão leve, que não se preocupamos com a ação do inimigo, porque a oração que já foi feita na madrugada já neutralizou tudo aquilo que ele está fazendo, tudo aquilo que ele vai fazer. Já neutralizou. Você imagine só, se um espírita, se ele sair para fazer o trabalho dele, e daquele trabalho que ele vai fazer, que ele vai lá realizar, se nós estivermos orando já na madrugada, aquele trabalho dele vai ficar amarrado, não vai ter nenhum êxito, não vai ter nenhuma ação, porque já foi orado antes de ele praticar. Nós lembramos há poucos dias na nossa casa, eu fui lá assim na frente da casa, na segunda casa que nós moramos, os grupos estavam começando a botar muita coisa lá na porta da nossa casa. Nós chegamos assim da igreja, chegamos na igreja, entramos e deitamos, não tinha nada, estava tudo limpo lá na porta da igreja. Quando nós levantamos no dia seguinte, estava lá na porta da igreja uma cobra desse tamanhozinho assim, na porta da igreja, durinha, para entrar por debaixo da cama, por debaixo da porta, para entrar para dentro de casa. E aí, então eles vão lá, eles colocam os trabalhos lá, eles usam muitos animais para fazer as bruxarias dele. Aí há poucos dias agora nós encontramos lá um sapo, lá, eles usam muito de sapo, está lá um sapo também lá na porta da nossa casa. Quando eu levantei um sapo que estava lá, está lá o sapo. E aí eu dei uma catucada, né? Dei uma catucada no sapo, assim com a vara de longe, tá? Eu dei uma catucada no sapo, e o sapo deu só uma mexida para lá, mexida para cá, tá vendo? Aí eu pensei assim, olha, se for alguma coisa vai ser queimada agora, mas vou queimar mesmo com fogo. Fui lá, meti alto e queimei mesmo, né? Então Deus assim está todo o tempo, entendeu? Então essa é a maioria dos nossos problemas, irmão. Se a maioria dos nossos problemas, das nossas preocupações, se nós orássemos no decorrer da madrugada, para o decorrer do dia, muitos dos nossos problemas
estariam aliviados, estariam se resolvidos. Nós não estariam passando tanta luta que hoje como nós estamos passando. Nós talvez passamos por tanta luta, tanto desafio, não é por causa da ação do inimigo, não, irmão, por causa do nosso próprio comodismo que nós nunca amamos a Deus. Jesus, quando foi lá para o monte de Getsemane, ele foi que hora? Ele começou a orar? Foi na madrugada. E ele venceu a batalha, venceu a luta na madrugada. Então, em todos os momentos, Jesus está orando na madrugada. Então, em todo o tempo, Jesus, durante o dia, ele tinha as atividades dele, ele realizava as suas atividades, fazia a obra dele ali, mas a oração dele era na madrugada. Na madrugada era justamente a hora que o inimigo está trabalhando. Eu não estou querendo dizer, irmão, que, mais uma vez, que não devemos orar durante o dia. Você deve orar sim durante o dia, você deve orar, mas a maioria da oração, a batalha que se trava é na madrugada, porque é justamente a hora que o inimigo também está trabalhando. Durante o dia eles estão nas atividades dele, mas o trabalho que eles fizeram foi feito na madrugada. Assim também são os bruxos lá. Quando eles saem para fazer a repuxaria deles, eles fazem também na madrugada. Você não vê um bruxo durante o dia, você não vê durante o dia, a não ser se você for lá na casa dele, como a gente sai para o evangelismo e vai lá na casa dele. Quando você bate lá, e aí sabe, se bater na casa do bruxo, ele vai te desafiar, vai saber se realmente é Deus, é com você ou não. Como eu disse aqui, que ele me desafia, eu quero saber se a tua oração vai me derrubar. E você agora, você vai ver se você é servo ou não, se você tem a unção de Deus ou não. Então, quer dizer, você vai ter que orar. Se você não orar, a igreja vai ficar defamada no bairro, e o pastor também vai ficar defamado no bairro, porque ele vai espalhar para todo mundo, dizendo que aquela igreja não tem poder nenhum, e as pessoas não vão mais naquela igreja. É mesmo assim que faz. A igreja foi iniciada por Deus, a igreja é de Deus. Nós não, aqui as paredes não é a igreja, nós somos a igreja, nós fazemos parte do corpo de Cristo, aleluia, é isso que nos fortalece. Então o que nos mantém de pé é a oração, o que vai manter a igreja de pé é a oração.